Olá, pessoal. Nós estamos começando mais um HDL Podcast e hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Estou muito empolgado, muito feliz, até porque também hoje nós estamos pela primeira vez usando essa modalidade aqui para uma entrevista à distância. Mas o nosso convidado hoje é imperdível. Estou aqui com talvez a maior referência hoje, não só no Brasil, mas mundo afora, na área de missiologia. Estou falando agora com Ronaldo de Almeida Lidório. Olá, reverendo, que privilégio ter você aqui nesse bate-papo. É alegria, estamos juntos. Hernandes, uma vez mais, louvado seja Deus. Alegria participar com você nesse momento. Que coisa boa. Ronaldo, você tem sido nas mãos de Deus uma referência, não só aqui no Brasil, mas em outras nações também, nesta área da missiologia. E eu gostaria hoje de a gente conversar um pouco sobre a sua história. Eu acompanho você, sou um pouquinho mais velho que você, e acompanho você desde a sua infância. Seu pai foi meu pastor na minha É adolescência, verdade. reverendo Gideon, e acompanho também o ministério tão lindo da sua mãe, dona Eusa Lidório, e acompanho você desde o seu período de seminário em Recife. Mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse da esposa, dos filhos e da sua família. Depois a gente começa então a nossa jornada histórica com Ronaldo de Almeida Leidor hoje. Que bom, Hernandes, alegria, estamos juntos. E lá naquele tempo em Nova Venécia, eu ainda adolescente, você já um jovem, e eu te ouvia pregar antes de você ir para o seminário, Oh, e meu já Deus. era uma benção. Palavra ungida, bíblica, graças a Deus pelo Senhor em sua vida. Pois bem, meus pais, Gedeon e Eusa Lidório, eu nasci em um lar evangélico, eles eram já plantadores de igrejas, eles trabalhavam com a missão norte-americana presbiteriana em Minas Gerais e eram plantadores de igrejas itinerantes, por isso nós mudávamos bastante na nossa infância de um lugar para outro. Ele plantava a igreja, ele era um evangelista na época, e um outro pastor vinha para pastorear a igreja, e nós mudávamos para a cidade seguinte. E depois ele foi ordenado pastor presbiteriano também, e o local onde nós passamos mais tempo foi justamente lá em Nova Venécia. Olha isso. Ali na adolescência, de lá eu fui para o seminário em Recife. Então, graças a Deus, meus pais, uma referência para mim, referência de oração, referência de amor pelo Evangelho, referência de amor também pelas pessoas e plantio de igrejas. Então, eu nasci vendo meus pais plantando igrejas, esse negócio entrou na Coisa, minha, coisa assim, na minha maravilhosa. mente. Eu até falo que eu não tinha nem chance de não ser um missionário. Toda noite minha mãe orava comigo à beira da cama e depois da oração ela dizia: não há nada melhor do que ser um missionário. Olha Então, isso. Glória a Deus. graças a Deus. Glória a Deus. E fui para o Recife. Lá então encontrei a Rossana. Rossana era uma jovem da Igreja Presbiteriana do Pina, a líder da mocidade, fazia enfermagem, querendo ser missionária. Olha isso. Então, nos encontramos ali e começamos a orar juntos, depois namorar, noivar, casamos, e fomos para a África. Nós tivemos dois filhos, né? Temos dois filhos, a Vivi, casada hoje com o André, Que e legal. o RJ, o Ronaldo Júnior, casado com a Maria. A bênção de Deus em nossas vidas. Deus tem nos abençoado muito como família. Que Os coisa pais de linda. Rossana também, pastor Adalberon e Dona Normélia, um pastor presbiteriano, que amam a Jesus e amam a obra missionária. E nós tivemos esse privilégio de sermos sempre apoiados pela nossa família, Que coisa em linda. oração, com a prática, é um privilégio muito grande. Graças a Deus por Glória a isso. Jesus. Ronaldo, você recebeu o chamado para o ministério em que contexto e em que momento do seu chamado, já no seminário, você percebeu que o chamado seu era direcionado para a obra missionária e não para o pastoreio de uma igreja local? Pois bem, eu acompanhava meu pai em várias congregações ali na Uhum. região do norte do Espírito Santo. Então eu ouvia meu pai pregar, às vezes o mesmo sermão uma semana inteira em diferentes lugares. E um desses sermões ele pregou em vários lugares. Eu estive com ele, ouvi esse sermão várias vezes.
e ele pregou numa quarta-feira à noite lá na Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, Aham. e era justamente sobre a grande comissão. E apesar de já ter ouvido aquele sermão, com aquelas ênfases que ele estava dando, aquele negócio entrou no meu coração de maneira diferente. Eu tinha 14 anos, 14 anos. entrou de maneira diferente. Você É, eu, precisa. eu Que ano tinha, foi isso, Ronaldo? Que ano foi? Aproximadamente aí. eu tenho que calcular aqui. Eu estou com 58 anos, eu tenho que Ah, olha. calcular para Mas lembrar. você era adolescente nesse caso. Eu era adolescente, 14 anos, eu tinha acabado de ser curado por Deus de uma enfermidade, eu tinha febre reumática Aham, dos 7 aos 14 anos. Então aham. eu vinha só piorando. Tinha dificuldade de sair de casa, de ter assim, uma vida normal como menino, não sabia jogar bola, andar de bicicleta, essas coisas normais da infância devido à enfermidade. Mas aos 14 anos, ali a situação piorando, eu fui a Belo Horizonte, o diagnóstico ali não era animador e não sabíamos mais o que fazer. Minha mãe orou por mim e eu fui curado. Nunca mais eu tive aquele problema. Nunca eu tomava bezetacil a cada 15 Meu dias, Deus. aquele medicamento da época, durante 7 anos. Mas fui curado. E logo depois disso, ouvindo meu pai pregar em Mateus capítulo 28 sobre a grande comissão, aquilo entrou no meu coração de maneira diferente. Olha, Me senti chamado por Deus. Eu diria que o que houve naquela noite foi uma convicção que certo. Deus está me chamando para uma missionária. Então E até houve um você já foi para o seminário com essa convicção. com essa convicção. Tanto é que o nosso presbitério Vale de São Mateus, ele me enviou para o seminário para ser um missionário, até Olha dizendo, isso. não precisa nem voltar sabendo ser missionário, você pode seguir, tirar a prova missionária. Uma bênção, né? Sou membro desse presbitério até hoje, tem E, nos e abençoado aí você, profundamente. e você, durante o seminário, teve um trabalho lá em Recife, já direcionado para esse campo, com pessoas vulneráveis. E como é que foi essa experiência lá em Recife? Foi o primeiro trabalho que você abraçou nessa área de cuidar de gente fora dos muros da igreja local? Pois bem, eu creio que essa convicção missionária entrou no meu coração, ou se definiu em dois momentos. Uhum, Primeiro momento, depois desse minha convicção de chamado aos 14 anos, meu pai começou a me levar para o trabalho que ele fazia naquelas congregações todas. certo. E eu ia, o acompanhava, e eu comecei a perceber que aquilo que enchia o coração do meu pai não era aquilo que enchia o meu coração. Ele era um pastor. Aham, Ele amava a igreja, gente crente, visitando as pessoas, aconselhando, pastoreando, ensinando a palavra, mas quando ele ia aqueles sítios, né, aquelas fazendas onde muitas vezes não havia crentes, mas para evangelização, aquele negócio aquilo então enchia seus olhos. florescia meu coração e despertava a minha mente ideias de pregação, ideias de evangelismo. E eu disse, meu pai, eu creio que eu não sou pastor, eu creio que sou missionário. Ele falou, eu já sabia que você é missionário. Eu fui para o seminário com essa convicção mais prática. Aham, E lá no seminário, é claro que estudando a palavra de Deus, uma convicção mais teológica, né? Como nós vemos em Efésios 4:11, que o Senhor Jesus chamou alguns para serem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, né? Ali, pastor, uhum, mestre, aquele texto com apenas uma função, mas pensando assim nessas 5 funções de maneira mais geral, eu não me via como um pastor mestre, mas sim como um evangelista. uhum, E aquilo que enchia realmente não apenas meu coração, mas despertava a minha mente, que eu creio que são os dons que Deus vai dando a todo o seu povo, no uhum, contexto de Efésios 4, para que duas coisas possam acontecer: para que a igreja local seja fortalecida e para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Então, uhum. por isso nós temos todos os cristãos envolvidos com a palavra, devem ser envolvidos com a missão, nós temos pastores para pastorear, nós temos missionários para serem enviados onde a igreja não pode chegar e Exato, não consegue chegar. exato. E ali nós tivemos realmente, quando ali já noivo com a Rossana, nós começamos um trabalho com o Sem Teto, na Rua do Imperador, no centro do Recife, e Sim. durante 2 anos nós temos aquele trabalho ali com aqueles que dormiam na rua. O pessoal que vinha do sertão, à procura de emprego, não tinha oportunidade, ficava ali na rua e ali então nós íamos de madrugada evangelizar, ouvir as histórias, levarmos também um café com leite. A Rossana fazia uns sanduíches e nós sentávamos com eles ali. Foi um tempo muito bom de servir, de evangelizar.
de abraçar aqueles que estavam caídos, separados da sociedade, e também de eu e Rossana nos conhecermos no trabalho juntos. Antes Exato. nós íamos para a África, que foi nosso primeiro Vocês campo. não eram casados até então, eram apenas noivos nessa época. Nós éramos noivos. Aí fizemos uma pequena equipe com mais duas pessoas e nós íamos de madrugada, porque lá era o horário que somente os sem-teto estavam Aham. ali nos seus cantinhos, né? E nós então tínhamos um tempo com eles. E nos casamos, e Rossana terminou o curso de enfermagem, eu fiz outros cursos, e nós fomos para Gana, na África. Antes? Foi quando, na lua de mel, Ah, você talvez não se lembre disso, mas ah, nós, quando nós nos casamos, eu tive um convite de algumas igrejas para ser pastor, sim, e eu sabia que eu precisava realmente focar no trabalho missionário, né? Que se eu sim. começasse a pastorear, possivelmente perderia alguma oportunidade que Deus tivesse abrindo para sermos missionários em campos transculturais. Nosso sonho era sermos missionários entre povos não alcançados, né, com esse Aham. foco. E ali, então, eu fui ordenado. Rossana ainda tinha 2 anos para concluir o curso de Curso. enfermagem, e nós nos casamos, então. Na nossa lua de mel, nós não tínhamos nenhuma igreja mantenedora. Sim. Nossos pais, meus pais, eles nos mantinham com meio salário mínimo, então nós alugamos um local, e eu estava para trabalhar com um professor no seminário, e estávamos orando aí para que pudéssemos ter o nosso preparo suficiente para irmos para a África, né? Uhum. E oramos a Deus para a igreja mantenedora. E na nossa lua de mel, lá em Vitória, estávamos em Vitória, você bateu a porta lá da casa daquele irmão missionário canadense, onde nós ficamos. A igreja primeira de Vitória decidiu adotá-los como missionários. Então, Privilégio foi muito uma, grande, uma, viu, nosso? uma das confirmações de Deus, viu, Glória a Hernandes? Deus. Glória a Deus. Ronaldo, mas antes de nós entrarmos aí no seu trabalho em Gana, na África, você teve uma experiência muito marcante na sua história, na sua vida, quando você foi ao Peru para pregar entre os quechuas, no Sendero Luminoso. Teve ali um momento muito difícil na sua vida, onde você foi raptado e correndo um grave, sério risco de perder a vida. E a sua mãe, de madrugada, inquieta, incomodada, orava por você, sem saber o que estava acontecendo. Você pode narrar para nós como foi essa experiência lá no Peru? Você era seminarista ainda? Pois bem, eu já era casado, nós tínhamos éramos casados há poucos meses, e chegou à igreja presbiteriana um pedido da igreja peruana de auxílio, para que fossem enviados pastores para colaborarem com as igrejas peruanas que estavam sem líderes. Isso porque era no auge do Sendero Luminoso. Então, o Sendero Luminoso no Peru queria recrutar ali guerrilheiros contra o governo. A igreja se opôs, especialmente a igreja Quechua, nas montanhas, e eles então se opuseram à igreja, mataram vários pastores, prenderam outros, e os pastores foram dispersos, e as igrejas ficaram sem pastores e líderes. E recentemente saiu até mesmo um estudo em que mais de 800 pastores e líderes quechuas foram mortos nesse período de 10 anos, mais de Uhum. 800. Realmente foi um massacre, foi um momento terrível, e eu fui desafiado a ir com o pastor presbiteriano para colaborar com algumas dessas igrejas, um trabalho bem itinerante, de poucas semanas, passando de igreja em igreja. É um local nas montanhas, na região de Ayacucho e até Huancavelica, e ali então eu ficava de igreja em igreja, pregando a palavra, encorajando as pessoas, sempre com portas fechadas, muitas vezes de madrugada. Havia muita perseguição, eles estavam sempre olhando para ver se ninguém de fora estava ali se aproximando. Era interessante como eles louvavam a Deus, Hernandes, no meio dessa perseguição. Sim, Ali eu me lembro que geralmente até o diácono ficava do lado de fora da igreja. Quando cantávamos um pouco mais alto, ele batia assim na janela para podermos abaixar o volume diminuiu o das, volume. das vozes, porque, né, poderia chamar a atenção, mas povo orando a Deus, buscando a Deus, uma sede do evangelho tremendo, é um exemplo. E na região de Huancavelica, eu estava ali também, em situação como essa, uma igrejinha com portas fechadas, janelas fechadas, e eu tinha terminado de ler o Salmo 23, que é em quechua, Dios Tataliai, o Senhor é meu pastor, e quando eu comecei a falar sobre este salmo, então as portas foram
quebradas ali da porta da frente, e entraram muitos homens com aquelas máscaras e armas potentes, e mandaram todos nós ajoelharmos, nos ajoelhamos ali, e eles então me pegaram juntamente com dois outros jovens que estavam sentados mais à frente. Eles haviam liderado o louvor, entendendo que nós éramos talvez os líderes da igreja, e nos pegaram. Então fomos ali levados, amarrados nossos braços, né, assim para trás, e fomos levados até um local. Até me lembro que eles foram levados primeiro, logo depois eu fui levado por dois guerrilheiros, e até me colocaram perante assim uma pedra. Eu achei que eles iriam me matar naquele momento, e armaram então suas armas. E um deles falou: Não, o chefe está falando para levar todos para lá. E aí me levaram, colocaram no caminhão, viajamos um tempo, chegamos no local. E o fato é que ali eu descobri que eles haviam feito isso com muitas igrejas. Então estavam lá muitas pessoas, né? E não Aham. somente igrejas, mas pessoas que eles pensavam ser contra o movimento da guerrilha. E fomos colocados ali perante um paredão ali de costas para eles, as mãos amarradas atrás das nossas costas, e eles começaram a interrogar as pessoas, né? Foi uma noite difícil, assim, apanhamos muito, e eles pressionavam de todas as formas, Eles queriam batiam tirar de mais em vocês alguma confissão que outros. pudesse Eles comprometer. queriam tirar uma confissão, que nós éramos espiões do governo, Entendi. né? Que nós éramos espiões. No meu caso, por ser brasileiro, então eles ficaram ainda mais assim exaltados, né? Então o governo tem relações com o Brasil, então agora está enviando espiões brasileiros para cá, né? Como turistas e tudo. Eu falei: Não, eu sou missionário. E eu tinha até o meu passaporte no meu bolso. Eles pegaram, aí o chefe era um rapaz, falou: Não, deixe no bolso, que quando encontrarem o corpo eles vão ver quem ele é, nós queremos mandar essa mensagem e tal. E ali eu orei, entregando a vida ao Senhor. Nossa vida pertence a Ele. Deus é fiel em todo momento, né? É. Quando Ele intervém, quando Ele não intervém, permanece fiel. E orei por Rossana. Não tínhamos filhos, né? Não éramos recém-casados, né? Uhum. Ali. E de repente, no meio de tudo aquilo, depois de várias horas, parou, chegou perto de mim uma pessoa, colocou a mão no meu ombro e disse: Não se preocupe, eu estou aqui. Eu conheci aquela voz, falou em espanhol, reconheci aquela voz, e era um homem que havia estado à tarde em um estudo bíblico que nós fizemos também com portas, Fechadas. na igrejinha com portas fechadas, e ele estava lá. Eles não sabiam quem ele era. Os líderes da igreja ficaram até nervosos, mas ele fez algumas perguntas bíblicas, eu respondi, etc. E ele saiu antes de tudo terminar. O pessoal ficou até um pouco assim preocupado com isso. Ele era o chefe, aliás, ele é o pai do chefe daquela facção do Olha Sendeiro só. Luminoso. Ele era o pai. E ele começou a discutir com o filho. Não, ele é missionário. Eu ouvi ele falar da Bíblia hoje à tarde. Ele é missionário, não é espião. E o filho então se sentiu desafiado pelo pai, começou a gritar e tudo mais. Eu sei que nesse momento o pai sai e de repente chega uma caminhonete atrás de mim, e ele me pega assim pelas costas, me joga dentro da caminhonete, ali abre a porta, joga dentro da caminhonete, entra, e o filho gritando, atirando para cima, mas não atirou em nós. O pai estava lá, e ele então saiu com o carro. Eu falei: Temos dois irmãos que estavam lá comigo, e eu creio que eles estão, porque nessa altura nós éramos muitas pessoas, não sabíamos quem estava, quem não estava lá. Eu creio que eles estão lá nesse grupo. E ele disse: Se eu voltar, eu mesmo serei morto. E parou e me deixou ali na portinha na porta da igrejinha, Da mesma em que as igreja que você pessoas estavam estava. orando, na mesma igreja, em que as pessoas estavam orando. Foi de cortar o coração. Cheguei, as primeiras pessoas que eu vi foram as mães daqueles dois rapazes. Perguntaram: Onde estão nossos filhos? Eu disse: Eu não sei. Fomos levados juntos para um local, não sei se eles estavam lá ou não, nesse mesmo local. E assim aconteceu. E aí nós nos dispersamos. Eles falaram: Eles vêm atrás de vocês, então vocês têm que se esconder. E eu me escondi até num pequeno estábulo. Havia ali algumas ovelhas deitadas. Eu deitei atrás e fiquei até amanhecer, para depois então fugirmos descendo as montanhas. Aí fui levado por um Quechua, que era o líder ali das igrejas da região. E semanas depois, 2 semanas depois, os corpos daqueles dois rapazes foram encontrados, com muitos outros que foram mortos ali naquela madrugada. Eu não sabia disso, mas naquela mesma noite, foi o que você comentou, naquela mesma noite, a minha mãe, ela se sentiu incomodada de madrugada,
ali, se ajoelhou e passou a madrugada orando por mim para que Deus pudesse me livrar do mal. Foi naquela noite justamente em que tudo aconteceu. Aconteceu. E graças a Deus, assim, no meio de dores, de intervenção de Deus, quando Deus também permite que seus filhos sejam que sofram, até mesmo que morram, mas assim a fidelidade do Senhor. E essa igreja Quechua, ela floresceu. Uma semana depois que eu Glória a voltei ao Deus. Brasil, Romulo era o Quechua tradutor da Bíblia, juntamente com os irmãos americanos, para o Quechua. Ele também caiu em emboscada com outros 6 líderes e também morreram. Mas essa igreja floresceu, se tornou uma igreja que plantou diversas outras igrejas, permanece firme no Evangelho Glória a Deus. até hoje, graças a Deus. Louvado seja Deus. Ronaldo, depois dessa experiência, você tem um fato que me marca muito. Se você puder compartilhar conosco, quando você vai para a África para trabalhar com os concombas, esse povo ainda não era localizado claramente. Você passou alguns dias na mata, em alagados, e às vezes até com uma pressão para você retornar, porque estava chovendo muito, e você fica lá sozinho, pede para Rosana retornar com as pessoas, e você dorme ali em cima de uma pedra depois de uma chuva torrencial. Quando você vê ao longe as garças voando de uma copa de uma árvore, você então vai até lá onde as garças voaram e lá estava o povo com comba. Você pode partilhar conosco essa experiência? Como é que foi? Pois bem, exatamente foi em 1993, Rossana e eu chegamos em Gana, na África, ainda sem filhos, e a missão, juntamente na época, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tinha Junta de Missões Estrangeiras, que hoje é a PMT, Uhum. nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, então na época era JME, em parceria com a missão, a UEC Internacional. Então nós fomos para Gana e a nossa missão era evangelizar, alcançar com o evangelho. Os concombas são 4 tribos concombas, nós chamamos de concombas, mas eles possuem ali uma classificação, identidade própria. Nós fomos trabalhar com os Bimompelo, os falantes da língua Limompelo. Então, eles estavam entre Gana e Togo, no nordeste de Gana, noroeste do Togo. Naquela época, nós não tínhamos aí GPS, nem foto satélite, né? Não havia mapa e nós não conseguimos encontrar nenhuma aldeia daquele povo falante da língua Limompeu. Então fizemos várias viagens, Alçano e eu, eram viagens assim que nós íamos de carro até certo ponto, depois íamos a pé, não havia estradas ou trilhas, mas nós não encontrávamos sempre. Alguém falava, eu acho que eles moram depois daquelas montanhas, tentávamos chegar para um lado, outro lado, e durante meses nós fizemos essas tentativas, voltando sempre para a capital, reabastecendo e tentando novamente. E aí, certa vez, nós resolvemos tentar chegar até aquela região pelo Togo, o país vizinho. Sim, E levamos 2 guias africanos conosco, de outra região, do centro do país, mas que conheciam um pouco a região do Togo. Então nós fomos juntos, eu, Rossano e os 2 guias, de carro até o limite ali da fronteira, deixamos o carro, não havia mais estradas, e nós caminhamos até uma outra aldeia, que nos deu outra pista, até uma outra aldeia, nos deu outra pista, e aí nós íamos sempre assim, de pista em pista, procurando os concombas falantes do Limompeu. Chegamos em uma aldeia avançada de um outro povo, e ali os nossos guias e a roçando começaram a passar mal do estômago, e alguma coisa nós comemos na viagem. Estávamos andando a pé já há bastante tempo, andávamos de dia e dormimos à noite em alguma aldeia próxima. Os africanos sempre muito hospitaleiros, né? Nos recebiam, nos alimentavam, e sempre assim tínhamos essa acolhida. Mas ali passando mal, a Rossana e os dois, eu falei, então vocês ficam aqui, nós vamos pernoitar, amanhã cedo eu vou sozinho tentar um pouco mais, ver se essa última pista que nos deram aí, que eles estão além daquele pequeno monte, para ver se realmente estão ali ou não, e eu volto. E era a época das monções, então ali é uma região bem plana e as chuvas torrenciais caem e a região toda fica alagada durante talvez quase 2 meses. uhum. Então eu andei ali com água acima dos joelhos, às vezes até bem mais acima, assim, durante algumas horas, procurando ali alguma pista de onde estariam essa aldeia dos Concombas, não é? E fui andando mais uma hora, o tempo passando,
Eu sei que chegou, já era tarde, eu sabia que não ia poder voltar, então não daria tempo, não poderia também andar à noite, era muito perigoso. Então eu andei um pouco mais e cheguei a um local em que comecei a procurar um lugar onde passar a noite para depois voltar para onde a Rossana está, naquela aldeia. Não havia encontrado nada, né? Havia seguido as pistas lá, cruzado, subi alguns montes que estavam mais sequinhos, né? Tem água, descia, andava mais. Mas aí comecei a procurar um local para passar a noite, não havia, só havia as árvores, né? Locais secos, somente as árvores, mas nessa época das monções, as cobras se escondiam nas árvores, então Não era não era seguro prudente, ali, seguro. uma árvore. É. Mas encontrei uma pedra em que eu podia, coloquei sobre aquela pedra uma toalha, eu tinha toalha na minha mochila, coloquei a toalha, tirei as botas molhadas, coloquei no canto e deitei. E ali eu comecei a pensar, não é? Comer alguma coisa, pensar ali nossos próximos passos. E lá pela madrugada, sem conseguir dormir direito, o desconforto, muito quente, os barulhos, né, ali os perigos, e eu comecei a pensar, bem, vou trazer a minha memória, o que pode me dar esperança, né? Eu estou aqui numa pedra, assim, sozinho, no meio aí de uma savana africana, à procura de um povo que eu nem sei se existe, mas eu, pelo menos, estou seco. E aí começou uma chuva torrencial de madrugada, né? Nem Levou seco água estava mais abaixo aí agora. a minha esperança. Mas eu dormi, a chuva passou, eu dormi e acordei com os primeiros raios de sol, e ali eu acordei renovado na minha motivação, no meu desejo de encontrar aquele povo. Eu sei que foi uma ação somente de Deus, porque eu fui dormir totalmente desmotivado, pensei, deixei minha esposa num local desconhecido, com pessoas desconhecidas, estou à procura de um povo, nem sei se vou encontrar, acho que é melhor voltar lá e falar com a missão que não tem jeito, né? Vamos trabalhar em outra região. Mas eu acordei renovado, animado, esperançoso. Eu sei que foi a ação do Espírito Santo em meu coração naquela madrugada, aquele fim de madrugada. Uhum. E quando acordei renovado, falei, vou caminhar mais um dia. Eu coloquei minhas botas, coloquei minha mochila, ali comi alguma coisa rápida, entrei na água novamente. Quando eu entrei na água, de um lado esquerdo, me lembro até hoje, assim, à minha esquerda, bem distante, eu vi várias garças brancas voarem. Sim. E eu pensei, o que fez as garças voarem? Eu fui naquela direção, abri os arbustos, e quando eu cheguei até onde as garças Uau. elas tinham voado, era justamente o início daquela grande aldeia de Coni. E foi ali, naquela aldeia de Coni, que nós fomos acolhidos, foi ali que nossos filhos foram criados, foi ali que o primeiro concombo limão pelo daquela região veio ao Senhor Jesus, foi ali que nasceu a primeira igreja que se espalhou, ali que a Rossana começou a clínica ali médica, ela como enfermeira, que até hoje está ali tratando as pessoas, foi ali que Deus nos abençoou, Glória a onde as Jesus. graças param. E foi ação de Deus, misericórdia do Senhor para conosco e bênção do Senhor, levando o Evangelho. Ele é o mais interessado em ver o seu Evangelho conhecido entre todos os povos, não é Você chega verdade? numa aldeia que não era antes conhecida e com o desafio de aprender a língua. É, me lembro de você ter Isso. contado para nós um fato que o seu nome era um nome impronunciável para eles, Ronaldo. Ronaldo não era um nome, não era um nome bonito. E aí trocaram o seu nome. Como é que foi essa experiência? Primeiramente, ah, de rebatizarem você com um nome africano. E como é que foi você dominar essa língua? Porque é um outro milagre para mim que Deus fez na sua vida, é você tornar-se fluente numa língua que não é uma língua comum, né, que não se estuda numa escola, e você ali poder comunicar com aquele povo durante tantos anos e ver a obra de Deus prosperar. Então, conta só esse detalhe, que depois eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor o trabalho lá em Coni. Como é que foi essa história de você ser rebatizado e de você passar a dominar também a língua desse povo? Pois bem, os missionários que trabalham com outros povos e outras línguas têm o treinamento linguístico adequado, e o Rossana e eu fizemos antes de irmos para a África, o estudo da língua numa perspectiva mais fonética, depois fonológica, morfológica, gramatical.
e assim por diante. E era isso que nós tínhamos que fazer. Realmente é estranho você chegar em um povo em que eles falam uma língua que você não conhece e não tem nada escrito ou registrado sobre aquela língua, era uma língua ainda ágrafa, ainda não grafada, e não havia ninguém para te ensinar aquela língua, e você também fala uma língua ou outras línguas que eles também não Não conhecem. entendo. Então, a família Concoma que nos recebeu e nos acolheu ali, e nós ficamos mais de 3 meses. Eu me lembro do dia em que eu compreendi a primeira palavra, porque Olha eu aí. tinha um caderninho, tudo que eu ouvia eu escrevia foneticamente, escrevia então os sons, e eu escrevia o contexto que estava acontecendo, para tentar decifrar qual seria aquela palavra. E aí, depois de, eu acho que mais de 3 meses, que eu percebi, essa palavra, ni significa água. E sempre que eu escrevia a palavra nin, que estava lá em alguma frase, tinha alguma coisa de água ali no contexto. Então, acho que nin é água. Eu abri então o dicionário de possibilidades, né, e coloquei, primeira palavra, água, nin, né? Então, aí começava o estudo mesmo da língua em termos de formar um dicionário. E depois de meses de estudo fonético, depois ali gramatical da língua, fomos aprendendo algumas palavras, formando frases, né, errando bastante, né? Eu me lembro que depois de um bom tempo em que quando eu já falava a língua, eu achava assim que eu estava falando bem a língua, né? Ah. Limão-pelo. Aí um deles, para me encorajar, disse: Você está falando a nossa língua muito bem, você já está falando como uma criança de 5 anos. Então, uma língua complexa, né? Com os tempos verbais assim bem mais elaborados do que nós temos em português e em inglês, mas Deus derramou graça, né? Pudemos aprender a língua, fizemos dicionário da língua, a gramática, e eu cheguei a traduzir o Novo Testamento, que foi entregue em 2004, o Novo Testamento completo da língua Limão-Pelo. Foi um marco para a igreja, foi um momento de muita alegria. Primeiro exemplar entregue nas mãos do Mebá, que foi o primeiro que veio a Cristo naquela região. Me chamou a atenção, Hernandes, como eles seguravam o Novo Testamento. O Mebá recebeu o primeiro exemplar do Novo Testamento em suas mãos. Ele segurava assim como quem está segurando um tesouro. Ele não sabia nem andar com o Novo Testamento nas mãos. Os diáconos chegaram, o ajudaram assim, colocando as mãos por baixo das mãos dele, como quem diz, se cair a gente segura, Segura. né? E ali aquela cena até estranha. E Rossana estava lá comigo e me falou, querido, eles recebem a Bíblia como quem recebe uma barra de ouro, né? Uhum. E de fato, e graças a Deus, hoje tem uma equipe de tradutores com combas, todos eles com combas, eram os meus ajudantes linguísticos na época, fizeram teologia, fizeram curso de tradução, e hoje estão traduzindo o Antigo Testamento, e já Já traduziram está bem 31 adiantado, livros Ronaldo? do Antigo Testamento. Está bem adiantado, 31 livros com a tradução primária, vários revisados, estão pensando neste ano que vem, em publicar o livro de Gênesis, e talvez também Salmos, e em poucos anos nós queremos, se Deus assim permitir, ter a Bíblia completa, não Glória a é? O Deus. Antigo e o Novo Glória a Deus. Testamento, na Ronaldo, língua conta só mais uma portuguesa. experiência para nós aqui, ainda nesse ponto, porque foi com a mudança do seu nome, esse rebatismo com o nome africano, salvo melhor juízo, um Borbi, aí você pode melhorar a minha pronúncia, que acontece o Isso. fato de uma mulher de uma aldeia vizinha, Iraconi, com a criança numa situação crítica de saúde, e vocês oraram por ela e Deus a curou, e isso impactou ah, não só aquela aldeia daquela mulher, mas outras aldeias também. Você pode compartilhar conosco essa experiência? Pois bem, nós estávamos naquela fase que nós já sabíamos conversar na língua, já estávamos comunicando o evangelho na língua, aquela fase bem inicial em que nós estávamos testando para ver o que era bem compreendido, o que não era compreendido, os valores culturais, para que nós pudéssemos comunicar o evangelho de maneira teologicamente fiel e culturalmente compreensível. Esse é o desafio do missionário transcultural, não é? Uhum. Comunicar o evangelho de maneira teologicamente fiel e culturalmente compreensível ao mesmo tempo. E Rossana, como enfermeira, logo, mesmo antes de estar falando a língua com fluência, ela já começou a tratar os enfermos, porque haviam enfermos, né, em toda aquela região, e havia enfermos lá como há em todo lugar. E a Rossana, então, tratava ali os enfermos,
ela foi a primeira que levou os medicamentos ocidentais para lá, não conhecia naquela época nenhum dos medicamentos que nós conhecemos aqui, não é? Ela foi a primeira a levar. Então, graças a Deus, pessoas que sofriam muito com malária, com pneumonia, muitos problemas de pele, tuberculose, e ela foi tratando as pessoas. E isso abriu portas, né, de confiança, de carinho, né, de envolvimento com eles. E ali, como eu falava muito a respeito de Deus, e Deus, né, que é o Deus criador de todas as coisas, o seu nome em Limão-Pelo é Umbor, Umbor. E eu falava muito que há Deus, né? Que há Deus. Esse Deus ele existe, né? É porque eles criam em muitos espíritos. E todos os espíritos nos quais eles criam eram espíritos maus, ou espíritos que às vezes faziam o bem, às vezes faziam o mal, mas não era possível confiar em nenhum deles. Por isso os sacrifícios eram feitos para Placar. aplacar a ira do espírito, para sofrer menos, não é? E esses eram os deuses que assim eles conheciam. Eu dizia, não, mas há um Deus, né? Esse Deus é o Criador, é o Deus vivo, Deus verdadeiro, é o Deus justo, Deus bom. Há um Deus. E ali, então, eles tinham muita dificuldade de pronunciar o nome Ronaldo e o nome Rossana também. E ali para Rossana foi mais fácil, porque ela ajudando a curar as pessoas e tudo, começaram a chamá-la de Dota Pi. Dota Pi é mulher que cura, né? O Pi é JP. mulher, então Dota Pi, mulher que cura, né? E ali o meu nome ficaram Ronaldo, mas não achavam feio, achavam esquisito pronunciar e tudo mais. Vamos pensar o nome para você. E nome na cultura concombo é algo muito importante, né? É ligado à sua identidade. E ali um dia me chamaram de Umborbi, que significa aquele que diz adeus, né? É um provérbio, Umborbi, né? Bi Borbi. é falar que há, né? Falar que existe, né? Umborbi, aquele que diz existe um Deus. Isso, Deus construindo um ambiente para Uhum. que o evangelho fosse de fato compreendido e pudesse entrar nos corações. Foi nesse contexto que em uma outra aldeia, então Rossana e eu estávamos em uma outra aldeia, e ali chegou uma mulher, Rossana estava tratando as pessoas o dia todo ali, e chegou uma mulher no final do dia com uma criancinha, há poucos meses de nascida, cheia de tumores ali, dos pés à cabeça, literalmente, seu calcanhar, seu peitinho aqui, a cabeça, aqueles tumores cheios de pulso, né? E Rossana limpou aquela criança e falou com a mulher que, infelizmente, não tínhamos mais nenhum medicamento, né? Todos os medicamentos, inclusive antibióticos, tudo, né? Havia acabado, nós tínhamos que ir à capital comprar mais. E eu disse, não tem mais nada. E Rossana tinha um pouquinho de mercúrio, então usou ali, diluiu um pouco de água e usou para limpar aquelas feridas. E a Rossana que disse à mulher, eu posso orar pela sua criança, né? É um Deus verdadeiro que, se ele quiser, ele pode fazer todas as coisas, inclusive curar. E aquela mulher que nem era concomba, essa mulher de uma outra etnia, não era concomba. Ela disse: eu quero, eu creio que se ele puder e se ele quiser, ele pode curar. Você pode orar, então, pela minha criança. E Rossana orou pela criança. E aí, no outro dia, nós estávamos ali, aliás, creio que 2 dias depois, nós estávamos ali embaixo da árvore, na mesma aldeia. Nós estávamos ali passando um tempo nessa aldeia, Rossana cuidando das pessoas, e nós estávamos evangelizando. E estamos nessa mesma aldeia e essa mulher veio com aquela criança ali toda enrolada nos panos, veio em nossa direção, passos curtos, e até eu pensei, essa criança morreu. Realmente a criança estava com dificuldade para respirar e tudo mais, a criança morreu. Mas quando ela chegou perto, abriu um sorriso, abriu ali os panos, aquela criança não somente estava viva, mas estava assim totalmente curada, não Glória a havia Deus. mais nenhum tumor em nenhum local do seu corpo havia apenas a pele um pouquinho descascada nos lugares onde antes estavam os tumores. E aquela mulher, uma alegria tremenda, louvando a Deus, era uma mulher da etnia Fula, louvando a Deus, e ela começou a ir nas palhoças concombas, porque aquela aldeia era concomba, e nas palhoças concombas, mostrando a criança e falando que aquele Deus verdadeiro, pregado, que está sendo pregado ali, de fato curou a sua filhinha. Então, até eu costumo dizer que foi quem primeiro pregou o evangelho para muitas pessoas ali, foi aquela mulher, não E é? você, E você, Deus foi construindo ali esse contexto todo de interesse, as pessoas começaram a se interessar pelo evangelho, a fazer perguntas,
Mas como que você sabe que esse Umbor é quem criou todas as coisas? Mas como vocês viram Jesus pessoalmente, é lá da terra de vocês, já se encontraram com ele, mora lá? Aquelas perguntas de quem nunca havia tido contato com o Evangelho. Mas é nesse contexto que o Evangelho foi tornando compreensível, né? Porque o Evangelho tem que ser pregado de maneira teologicamente fiel, mas de maneira culturalmente compreensível. Foi se tornando compreensível para eles naquele contexto. Você narra a conversão do Mebá, que foi o primeiro convertido, e ele era uma espécie de líder religioso dessa aldeia, desse povo. Como é que foi a conversão dele? Em que contexto a conversão dele aconteceu e que impacto a conversão dele teve para a conversão de outras pessoas da aldeia? O Mebá, a conversão do Mebá foi o grande ato de Deus para alcançar aquela região. De fato, não foi a nossa presença como missionários, nem mesmo outras pessoas, mas o início, realmente, o impacto maior veio pela conversão do Mebá. O Mebá era um feiticeiro, era um ancião conhecido em toda aquela região, até mesmo além de Coni, mas ele morava em Coni, na aldeia que nós também morávamos, e ele era um adorador, lá podemos chamar de guardião de um espírito chamado Grumadi. Grumadi é um espírito muito temido, porque eles creem que Grumadi ele pode matar. Poucos espíritos podem matar, mas Grumadi é um deles. Então, o Mebá adorava o Grumadi, ele sacrificava a Grumadi, ele era o guardião de uns fetiches que representavam aquele espírito e assim por diante. E quando nós começamos a falar sobre o Deus verdadeiro, que é um Deus sobre todas as coisas, aquilo então confrontou o que o Mebá cria e o que ele também defendia. Ele era muito conhecido na região, então ele se tornou o nosso maior opositor. E onde eu ia, o Mebá ia atrás para desfazer o que eu falava. Eu me lembro várias vezes de estando em algum local e falando que há somente um Deus, ele gritava: não, não creio nisso, né? Não creio nisso. Eu falava: porque Jesus, ele falava: Jesus não existe, né? Sempre ali uns passos atrás, gritando e se opondo. Eu até me lembro uma vez que eu falei em uma outra aldeia, ele estava lá para se opor, e depois que eu falei, ele atrapalhando o tempo todo, e gritando e tudo mais, ele falou assim, me chamavam mais comumente o Kaljá é homem branco, né? O Kaljá, isso antes de aqueles não me chamavam de um Borbi. Ele falou: o Kaljá, me explique melhor o que você falou naquela parte. Ele queria saber para poder se Seu opor de povo. maneira por mais, né? Mas nisso tudo, ele se tornando esse maior opositor, ele se tornou a pessoa que mais ouviu o evangelho, que todos os momentos que eu evangelizava, ele Ele estava estava lá. lá. E ele ouviu o evangelho, ouviu o evangelho. E eu e Rossana, nós imaginávamos que as primeiras conversões ali no meio daquele povo aconteceriam conosco ali, assim, a gente pregando o evangelho e orando pelas pessoas e pela graça do Senhor, alguns vindo ao Senhor Jesus. Mas é interessante como a primeira conversão aconteceu. Eu estava tomando banho no final de uma tarde e eu ouvi um barulho na aldeia, as pessoas correndo. Eu vesti rapidamente minha roupa, eu saí e ali eles falaram: olha, o Mebá, ele enlouqueceu, enlouqueceu. Hum. E aí eu corri com as pessoas, ele estava no meio da aldeia, embaixo de uma árvore, e ele gritava e pulava. Eu me lembro aquela pequena multidão ao redor dele, os filhos tentando segurá-lo, mas ele se livrava Desvencilhava. assim, ele pulava e ele gritava, e as veias do pescoço pulando assim, sabe? Aquele grito. E aquele homem feiticeiro pulando e gritando, primeiro pensamento foi: o homem está possesso Uhum. por um espírito maligno. E ali comecei a me aproximar. E quando eu cheguei mais perto, eu notei que ele gritava sempre, ou quase sempre, a mesma coisa. Ele gritava sempre a mesma coisa. Ele dizia em concomba: concó não iam, cocó, que significa: agora eu sei, agora de fato eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Em um certo momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, eu também não sabia o que estava acontecendo, mesmo depois de ouvir essa frase. Um dos filhos Mebal segurou pelo braço e disse: o que você entendeu? O que você entendeu? E aí ele parou de pular, parou de gritar, olhou ao redor. Eu notei que ele se emocionou, seus olhos ali se encheram de lágrimas, e ele disse: agora eu entendi que há somente um Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e ele será a nossa salvação eterna. Aleluia. E ali então ele havia não somente compreendido o Evangelho, mas o Espírito Santo havia convertido o coração. Glória a E o Deus. Mebá, depois ele se tornou o maior pregador do Evangelho em toda a região, incansável. A gente tentava acompanhá-lo sem conseguir. Já era um homem idoso, não é?
mas se tornou presbítero da nossa igreja, levou seus 11 filhos e a sua esposa ao Senhor Jesus, aí já Oi, nasceu a igreja glória nasceu a a igreja Jesus. icônica do Mebá, não é? Ele faleceu anos atrás, deixando um testemunho de fé e perseverança, e ali o evangelho se espalhou a partir da família dele. E nós fomos, então, aproveitando essa grande porta aberta de Deus, né? Juntamos forças e nós íamos com eles, então, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. E o fato de saber que Mebá veio a Cristo e passou a conhecer o único Deus verdadeiro, sendo ele um adorador de Grumadi, ele pegou depois fetiches, até mesmo levou no meio da aldeia, dias depois, quebrou os fetiches, explicando que aquilo era um engano, como ele havia compreendido agora o evangelho. Se tornou, então, assim, Uma referência para a foi um região. fato em toda a região, foi aquela coisa, não se falava sobre outra coisa, né, a não ser sobre a conversão de Mebá e sua família, graças a Deus por isso. Ronaldo, você no período que ficou lá, foram quantos anos? 7 anos? 9 9 anos, anos. 93, 2000. Você enfrentou alguns problemas, ou vários problemas muito graves de saúde, várias malárias, envenenamento. Vamos deixar a questão das abelhas para frente um pouquinho. Como é que foi essa questão de você lidar com tantas malárias, ainda permanecer nesse campo, de ser envenenado e ainda permanecer nesse campo? O que motivou você a permanecer lá, apesar de tantos riscos e perigos para a sua saúde? Eu costumo dizer que o que faz um missionário permanecer em um campo eh, não é nem o apoio que ele recebe ou talvez os resultados do trabalho, mas é a convicção de que Deus o colocou ali. Eu acho que é a Uhum, mesma coisa com cada cristão em um local difícil, né? uhum, Cada pastor em uma igreja desafiadora, né? Foi Deus que me colocou ali, não é? Então, Rossana e eu tínhamos essa convicção que Deus havia nos levado até aquela região, ela possuía 48 aldeias grandes, conhecidas, nós uhum. mapeamos, mas possuía muitas outras, além das, nós chamamos de montanhas azuis do Togo, que nós não conhecíamos. Então, nós tínhamos essa convicção que Deus havia nos levado até ali. Então, isso foi o que marcou o nosso coração. De fato, as enfermidades têm sido, para mim, um dos maiores desafios pessoais. Durante aqueles 9 anos, eu tive malária 28 vezes, 28 vezes. passando 28 vezes. E algumas vezes quase morri com a malária. Também a Rossana teve 7 vezes, nossos filhos tiveram também algumas vezes. O RJ teve a malária aos 2 anos, malária cerebral, quase morreu. Tivemos que correr com ele para dia de viagem para a capital. Graças a Deus sobreviveu, está aí, um rapagão, né, Lindão, eu casado, é médico. encontrei com ele, menino. Não é, não é? Glória a Jesus. Vivi também, teve muitas malárias naquela época, está aí uma jovem senhora casada, servindo Louvado o seja Senhor Deus. Jesus. Deus cuida, Deus faz aquilo que Ele deseja fazer e nós devemos exaltar o seu nome por isso, Amém. né? Deus, às vezes, muitas vezes Deus cura, outras vezes Deus decide não curar, em todos os momentos Deus é fiel. E eu, de fato, antes lá eu tive tuberculose óssea, a nossa água foi envenenada uma vez, também quase morremos, os meninos quase morreram nessa vez. Tivemos também que correr para um hospital na capital há dias de viagem para devido ao envenenamento. Mas, assim, de fato, havia momentos em que eu não entendia bem por que eu tinha tantas malárias, porque, assim, meu desejo era que, depois dessa abertura para o Evangelho, eu pudesse estar sempre viajando para as aldeias pregando o Evangelho. Porque as malárias me seguravam mais em Coni, né, em casa, Uhum, né? Então, eu tinha que ficar, eu ia, mas passava mal, voltava, ia, voltava, etc, etc. Mas interessante que em 2004, quando nós fomos entregar o Novo Testamento, ali foi pedido que eu fizesse um relatório sobre como que cada livro foi traduzido, em que contexto. Eu tinha realmente todas as minhas agendas ali, meus diários, né, tudo escrito. Eu comecei a observar e achei um fato curioso, que boa parte do Novo Testamento eu havia traduzido durante as épocas das as malárias, malárias. porque depois você pega uma malária forte, você toma os medicamentos, fica ali uns 3 dias meio sofrido, né? Mas depois você passa uma semana, duas, você não pode sair, mas você está bem para fazer alguma coisa. E eu me dedicava mais à tradução do Novo Testamento. Então, assim, muitas vezes nós temos as nossas prioridades, mas Deus é Isso, quem isso sabe me qual lembra, é a Ronaldo, maior isso me prioridade, lembra a né? questão do apóstolo Paulo preso em Roma, né?
não podendo viajar, e começa a escrever as cartas da primeira prisão. Então, Deus, às Exatamente. vezes, usa uma providência carrancuda para realizar uma coisa maior que no Exatamente. momento ele não está percebendo. Exatamente. Exatamente. E como em Atos 16, quando Paulo e a equipe tentaram ir também para a Ásia e Bitínia, foram impedidos por Deus, né, vieram para Troade, né, e aí tiveram aquela visão da Macedônia, do varão da Macedônia, então foram lá, Filipos, Tessalônica, Bereia, plantar igrejas, não é? Então, para mim, às vezes eu via também essas enfermidades mais ou menos como um impedimento de Deus para alguma outra coisa que ele queria fazer, não é? Também. E foi uma grande bênção. Eu acho que as dificuldades de saúde, de fato, nos abatiam naqueles dias, naqueles momentos. Recentemente eu tive um câncer, fui fazer um tratamento aí em São Paulo, foi um tempo muito sofrido, mas como Deus é bom. Eu preguei outro dia, Hernandes, falando que Deus permite ou promove o sofrimento e quando Deus o faz, ou permitindo ou promovendo, ele o faz com três motivos. Às Uhum, vezes um deles, ou mais de um. Às vezes ele o faz para chacoalhar o nosso alicerce e pesar a mão sobre os seus filhos, chamando seus filhos de volta para ele. Às vezes Deus o faz porque Ele quer nos dar uma bênção especial que nós só recebemos, só terá significado aquela bênção no dia mau, na tempestade, no meio do sofrimento. uhum, E às vezes Deus também permite ou faz para que nós possamos ser luz no meio de trevas, no meio de uma situação em que há muitos outros sofrendo e nós ali em meio a eles. Eu tive essa oportunidade de uhum, testemunhar a uhum, tanta gente durante o tempo que eu fiz o tratamento do câncer, tanta gente que alguns me escreveram falando: eu nunca pensei em conversar com um pastor na minha vida, eu odeio evangélicos, odeio os pastores, mas eu também tenho câncer, eu vi um seu vídeo sobre isso, e você falando que há um significado maior, um propósito maior de Deus, quero falar sobre isso, né? Nunca entraria numa igreja, então oportunidades que Deus nos dá. uhum. O Senhor tem propósito para tudo, né? E o final de tudo é que o seu nome seja, Amém. seja glorificado. Ronaldo, voltando um pouquinho ainda, é, você, pela graça de Deus, então, traduz o Novo Testamento para a língua ah, oficial lá dos Concombas, e quando você vai levar esses Novos Testamentos, você tem um problema também na chegada, quando você é atacado por abelhas africanas. Como é que foi isso? O que que aconteceu? E qual foi, assim, a intervenção, mais uma vez, milagrosa de Deus para poupar a sua vida? Pois bem, isso foi em outubro de 2004. Então, Rossana e eu fomos até Gana. Eu havia terminado a tradução. O Novo Testamento foi impresso aqui no Brasil com todo o apoio da nossa editora Cultura Cristã, né, o presbítero Everaldo, foi uma bênção, e ali nós publicamos, foram impressos 3.000 exemplares, e Rossana e eu levamos 300 exemplares em mãos para nós podermos assim entregar, né, e foi um culto muito bonito que foi feito, né, ali de adoração a Deus embaixo de algumas mangueiras, né, milhares de irmãos com combas crentes no Senhor Jesus, recebendo a Bíblia pela primeira vez. A gente não sabe, Hernandes, esse sentimento, porque a gente nasceu com a Bíblia, graças a Deus, É. não é? A Bíblia em nossas mãos e em muitas versões. A gente não tem esse sentimento de não ter a palavra na Uhum. nossa língua e nas nossas mãos. Mas quem experimenta isso, que é de um povo que recebe pela primeira vez, é um negócio diferente. E assim, a gente que olha de fora parece uma coisa surreal. Né? Assim, é um valor, algo tremendo. Salmo, é o Mas quando Salmo, Rossani e eu estamos Salmo 19, levando, versículo 10, né? Vale mais do que ouro, muito ouro, exatamente, mais doce do que o mel. exatamente, muito mais, exatamente, é o tesouro mais precioso. Rossani, estamos levando esse carregamento de 300 exemplares do Novo Testamento para o local onde haveria esse culto. E estávamos numa caminhonete emprestada, ali outros missionários, e havia um irmão com comba conosco e também uma irmã com comba com um filhinho pequeno atrás, sentado no banco de trás. E ali nós fomos, naquela região onde já havia, né, dirigido por ali centenas de vezes, né, aquela nossa trilha, mas havia chovido e caí num lamaçal ali e o carro atolou. E quando eu desci para ver o que está acontecendo e desatolar ali o carro,
liberar o carro, um enxame de abelhas caiu sobre o carro. Nós moramos 9 anos em Gana, nós nunca vimos nada parecido. Um enxame de abelhas, assim, um dia claro, talvez ali mais ou menos meio-dia, mas um enxame de abelhas ali caiu sobre o carro. E eu me lembro que eu e um Kruma era o africano amigo que estava comigo, ele estava lá fora do carro comigo, o Hassan estava dentro com a outra senhora e a criança. E ali nós corremos, né? Nós corremos. Quando nós corremos, ali passou pela minha mente, será que eu fechei a porta do carro? Será que a porta do carro está fechada? Ou será que deixei entreaberta, né? Quando eu saí. E ali preocupado eu voltei. Quando eu voltei, mas cheguei perto do carro, eu tropecei ali sendo picado pelas abelhas, tropecei então ali numa raiz no chão e caí. Quando eu caí, então realmente elas caíram sobre mim e ali eu fui muito picado pelas abelhas. A porta do carro estava fechada, mas me arrastei até ali, entrei e fechei novamente. Ficamos eu, Rossana e aquela senhora com a criança dentro do carro. E ali então você começou a tirar os ferrões e tudo mais. Depois de dias, né, que ela começou a jogar os ferrões ali, fomos contar ali, fomos ver, foram mais de 100 ferrões retirados ali da minha cabeça, do corpo, etc. Mas estava tudo relativamente bem. Um Chrome havia fugido, havia corrido e nós três estávamos dentro do carro. Só que ali o calor, né, de uma tarde africana, né, insuportável, o carro não havia já superaquecido ali, tinha deixado um tempo ele ligado parado, mas tinha que desligar. A gente abria, parece uma coisa de filme. Se eu não Hum, tivesse passado por aquilo, eu pensaria, eu acho que né? foi exagero de alguém que contou. A gente abria, ou eu e o Rossano abríamos a janela do carro, uma Parece assim. frestazinha para entrar um pouquinho de ar. E as abelhas, elas tentavam se empurravam ali por aquele cantinho, entrando, tentando entrar no carro. E ficavam ali ao redor do carro o tempo todo ali. Difícil até para a gente poder ver uma coisa ou outra, mas era uma tarde ensolarada. E pensamos, não, vamos ficar até a noite. As abelhas geralmente não voam à noite a gente fica liberado e vamos a pé até a próxima aldeia, assim por diante. E mas eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter ali uma reação alérgica e ali a respiração, né, o ar começou a faltar e eu comecei a ficar sem conseguir respirar, eu me debatia, até cheguei a quebrar o painel do carro ali do amigo, né, se me debatendo com mãos e pés, aí Rossano orava, um pouco de água gelada sobre mim, aí eu voltava, melhorava, depois tinha outra reação, e lá pela terceira reação começava a passar muito mal, então, algo terrível. E aí, no meio disso tudo, curiosamente, outro fato aí assim que só presenciando mesmo que eu pude ver, mas assim, chegou no meio disso tudo uma pessoa enrolada, muitos panos, enrolada, chegou perto da caminhonete, eu estava passando mal, e no momento que eu estava passando mal, de repente eu me senti bem. Eu falei com a Rosana, melhorei. Passou, mas você está bem? Tô bem. Respirando normalmente, tô bem. Foi o livramento do Senhor, porque naquele momento alguém bateu ali no vidro do carro, e eu olhei e era essa pessoa totalmente enrolada nos panos e falou: Olha, eu vim aqui, eu sou da aldeia tal, era a aldeia mais próxima que a gente conhecia, e o feiticeiro da aldeia disse que foi ele que invocou as abelhas. Hum, Mas ele falou que se você prometer aí ajudá-lo num sacrifício ao espírito que ele adora, ele vai então fazer uma magia para as abelhas irem embora, vocês serão liberados. E ali eu disse, diga a ele que nós servimos somente a um Deus, o Deus vivo. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não quiser nos livrar, nós estamos nas mãos do Senhor, nosso Deus. Só há um Deus vivo. Falei com ele nos treinos, só há um Deus vivo. E ele foi embora. E eu vou passar mal. E eu entendi logo depois que aquilo foi livramento de Deus, que se eu estivesse passando mal, aquele cara falando no meio das aldeias, embrulhado uns panos, falando o vidro fechado do carro, olha, tem alguém querendo ajudar vocês, é bem capaz que eu nem entendesse o assunto e falasse, diga a ele que nos ajude, não é? Que nos ajude. Mas aí Deus me deu aquele momento ali, que são clareza. ali, bom, né, para poder ter clareza e poder testemunhar do Evangelho também. E ali eu comecei a passar tão mal que eu falei com a Rosana, olha, eu vou sair, eu tenho que sair.
e ali mas fiquem dentro do carro. Eu saí, mas quando eu saí, Rossana saiu junto comigo, no meio das abelhas, e aí um Kruma, esse amigo, estava em cima de uma árvore bem distante. Quando ele viu que nós saímos, ele pulou da árvore, correu para nos ajudar, e ele e Rossana me puxaram até fora a senhora com a criancinha também correu, e ali fora do enxame. E o enxame ficou ao redor do carro o tempo todo, Olha o isso. tempo todo. Não nos seguiu, ficou ao redor do carro onde estavam lá os Novos Testamentos. E ali nós fomos até uma beira de um riacho e lá eu desmaiei. Eu não vi mais nada, eu fiquei bem inchado. Eles tiveram que quebrar minha aliança com um facão, e porque meu dedo tinha inchado, eu poderia perder esse dedo aqui. E aí o pessoal de Coni soube, e os enfermeiros lá, os concombas, né, enfermeiros de Coni vieram com motocicleta e me amarrar na motocicleta ali atrás. Eles têm uma técnica de amarrar a pessoa atrás ali para levar um paciente desacordado. Eu só sei que eu acordei na minha cama, ali Meu Deus. Na na nossa aldeia. casa. Acordei ali e as mulheres da igreja ali ao redor cantando um hino que falava que Deus é fiel. Né, eu acordei com esse cenário, né? E Rossana estava lá e já estava tudo bem. E passaram alguns dias, eu fiquei muito inchado, mas depois fui melhorando. E aí tivemos esse lindo culto, Culto. né? De louvor a Deus, entregando o Novo Testamento e o nome de Jesus Glória a sendo Jesus. exaltado, né? Ô Ronaldo, que lindo ver a providência de Deus na sua vida, meu irmão. Eu que acompanho você desde a sua infância e vendo em cada etapa, em cada capítulo, em cada fase, a mão de Deus. Não só na sua infância, a sua conversão, o seu chamado, o seu envio para o seminário, o seu ministério com as pessoas desabrigadas de Recife, o livramento de Deus no Peru, a maneira como Deus conduziu você até os Concombas, a escolha desse povo, a sua perseverança em prosseguir sozinho, deixando a sua esposa para trás, com pessoas que você não conhecia, o ânimo novo depois de uma noite de chuva em cima de uma pedra, o fato de você caminhar para um local apenas porque viu umas garças voando da copa de uma árvore e chegando ali encontrando um povo, passando ali 9 anos da sua vida com seus filhos pequenos, desprovido de quaisquer recursos, e vendo uma igreja prosperar, dezenas de igrejas nascendo, um reavivamento espiritual, os muitos livramentos de Deus, de malária, de envenenamento, desse ataque fatal das ovelhas, das abelhas africanas, porque 100 picadas só na parte da cabeça é uma coisa que seria suficiente para levar uma pessoa a óbito. E Deus poupou sua vida e tem poupado agora desse câncer. E o entendimento que nós temos como igreja evangélica deste país é que Deus ainda tem muita coisa e coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. Hoje, pela graça de Deus, você tem sido levantado para ser uma referência, não só no Brasil, mas em outros países. E a nossa oração, Ronaldo, é que Deus preserve a sua vida, preserve a sua integridade, preserve a sua memória, preserve a sua capacidade de comunicação em outras línguas, porque também isso é um dom de Deus, né, que Deus lhe tem dado. E que temos convicção de que o fruto do seu trabalho só a eternidade pode revelar. Que Deus recompense você com toda sorte de bênção. Nós amamos você. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória tem a maior alegria de ser parceira do seu ministério nesses anos todos. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que eu sirvo também agora, tem um imenso carinho por você. E pelo Brasil afora, todos nós amamos você. Luz para o Caminho tem um carinho imenso por você. Muito feliz de você ser o nosso preletor no ano que vem, do nosso encontro de família, que já tem hoje mais de 1.000 pessoas inscritas. Esperamos em Deus ter o nosso congresso recorde de participação. E registro aqui minha gratidão a Deus por você. Registro a Deus minha gratidão pela Rossana, pela Vivi, pelo Ronaldo Júnior, pela sua mamãe,
que é uma guerreira de oração, e que Deus abençoe você. Eu espero que esse compartilhamento que você reparte conosco hoje possa impactar muita gente, abençoar muitos corações e levar muitas pessoas aos pés do Salvador. Se você tiver algumas considerações finais, Ronaldo, para fazer, eu sei que você tem aí tantas atividades, e grato a Deus por nos dedicar aí 1 hora do seu tempo, você está com a palavra para fazer essas considerações finais. Graças a Deus por isso. Nós, Rossani e eu, somos gratos ao Senhor pela amizade com você, com a Tinha, com tantos irmãos e irmãs que têm realmente nos encorajado, as nossas igrejas enviadoras que têm realmente caminhado conosco desde aquela época de 93 para cá até hoje. E o Senhor tem abençoado. Hoje nós estamos envolvidos com o Planters, que é esse projeto, esse ministério de treinamento de plantadores de igrejas nativos em países mais fechados para o Evangelho, especialmente focando em 37 países da região da Ásia, Oriente Médio, Norte da África, e também das regiões amazônicas, na Colômbia e na Amazônia brasileira. E Deus tem abençoado em tudo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, Hernandes, somente fazer um destaque, que pela graça de Deus o Evangelho tem se espalhado por toda a terra. Nunca vimos tantas igrejas nascendo e tantas pessoas vindo ao Senhor Jesus como em nossa geração. O Senhor tem usado todas as coisas, inclusive a própria tecnologia, para que isso aconteça, e lugares que eram totalmente não alcançados, hoje lá chegando, nós vemos, às vezes, igrejas vivas, bíblicas ali, alimentadas pela palavra, por meio da internet, por meio de algum aplicativo, um contato com alguma pessoa de outro país, e assim por diante. Mas ainda é um grande desafio, uma tarefa inacabada, cerca de 7.000 povos considerados não alcançados em todo o mundo, e dentre estes, cerca de 3.000 são povos considerados não engajados, ou seja, onde não há conhecimento de nenhum cristão entre eles, não há nada da Bíblia traduzida, não há nenhum cristão entre eles, nenhum missionário que está ali, cerca de 3.000 povos em todo o mundo, mais de 1.200 línguas que não têm nem sequer João 3,16 traduzido em seus idiomas. Então, se por um lado nós temos essa grande alegria de ver o Evangelho se espalhando por toda a terra, mas ainda vários focos de resistência são os mais difíceis, digamos assim, aqueles que se mantêm mais isolados, né, do contexto cristão, isso na Ásia, no Oriente Médio, no Norte da África, em diversos países e regiões do mundo, onde mais de 3.000 povos não têm um cristão sequer entre eles, mais de 1.200 línguas não têm um versículo bíblico em seus idiomas. Então, a igreja evangélica mundial e a igreja evangélica brasileira precisa abrir os olhos para além dos seus horizontes. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas cidades, em nosso meio, louvado seja Deus por isso, mas é preciso orar pelos não alcançados, é preciso continuar enviando missionários para alcançá-los, é preciso se envolver com esse projeto de longo prazo, né, que é alcançar um novo povo, traduzir uma Bíblia em uma outra língua, é o projeto de uma vida. Então é preciso um envolvimento não rápido de 2 semanas apenas, mas um envolvimento de algumas De toda a décadas. história. E que Deus use toda a história, que Deus use a Igreja Evangélica Brasileira mais e Amém. mais Amém. no movimento missionário entre os pouco ou não alcançados em nosso mundo. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Deus abençoe então, Ronaldo. Um grande abraço, meu Amém. querido. Obrigado, Hernandes. Transmita o nosso Deus carinho, nosso abençoe abraço à você. Rossana, a Dona Eusa, a Vivi, o Ronaldo Júnior. E você é muito amado por Muito aqui, viu? obrigado. Você também, Atinho, vocês estão todos muito queridos e amados por nós. Nós oramos sempre por vocês, para que Deus continue também usando você como tem usado em tantos lugares, todos os dias, com Amém. palavra bíblica, ungida do Senhor para tantas vidas. Muito, Deus os abençoe. muito obrigado. Um abraço. Abraço, querido. Muito bem, gente, nós estamos então encerrando esse HDL Podcast, depois dessa conversa tão empolgante com o reverendo Ronaldo de Almeida Lidório, e eu espero que esta entrevista, esse bate-papo aqui, possa abençoar poderosamente a sua vida, impactar o seu coração. Então, pegue essa mensagem, transmita para outras pessoas, reparta isso com outras pessoas, vamos espalhar
esta boa nova do que Deus tem feito e está fazendo ainda na vida e no ministério do Reverendo Ronaldo de Almeida Lidório. Ele vai ser o nosso preletor do Encontro de Família, o 7º Encontro da Família, LPC, em Águas de Lindóia, de 12 a 14 de setembro do ano que vem. E você ainda pode participar conosco. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Ronaldo, um grande abraço. Fica com Deus.